Olá, sou Cristiane Figueiredo e hoje eu tô aqui de volta com Dicas da Cris. Vamos começar a falar sobre hoje uma situação que é bem comum para as mães, que é quando os filhos não conseguem dormir sozinhos. Então, a primeira, na verdade eu vou falar de duas situações, né? Uma situação... Oi, Thaís! Beijo! A primeira situação é quando o filho consegue dormir no seu quarto, tem o seu quarto, as suas coisas, e ele acaba indo de noite para a cama dos pais, tá? Então, essa criança ela já consegue ficar super bem no quarto, já está ambientalizada, já está com os brinquedos, já está 100% ali, e toda noite a mãe acorda com aquele jeitinho, né, na caminha e acaba acordando a mãe, acorda o pai. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de você, mamãe, ficar chateada, irritada, porque o filho está te acordando, não consegue ficar no quarto, é a gente investigar o que está acontecendo com ele. Ele está com ansiedade, ele está ansioso, está acontecendo alguma coisa no colégio, ele tem medo do escuro, ele tem medo de ficar sozinho, ele tem medo de monstros, algum barulho do apartamento ao lado, da casa ao lado, está assustando ele. Investigar mesmo, ver o que está acontecendo, até para a gente conseguir fazer com que ele se sinta mais calmo e não tenha que sair do quarto dele à noite para ir para o quarto dos pais, tá? Ontem eu estava conversando com uma mãe que eu atendo e ela veio falar para mim que meu filho todo dia vem dormir na cama comigo. Cris, o que eu faço para o meu filho parar de vir dormir aqui na cama comigo? Perguntei para ela, né? A primeira coisa, né, que eu perguntei: você já investigou se ele tem medo, se ele tá... Não é só safadeza. Tô lendo aqui. Pode ser safadeza, pode ser medo, pode ser um monte de coisa, né, gente? Mas, enfim, primeiro investigar o que tá acontecendo. Se for uma safadeza, como eu tô lendo aqui, é entender e de repente tá conversando com ele pra a gente tá cortando essa safadeza. Mas pode ser um medo, pode ser uma insegurança, pode ser diversas coisas, como eu estava falando. E aí a gente começar a fazer com que ele fique mais seguro ali no quarto dele, né? Que ele fique mais tranquilo, tá? E aí ele curta o seu quarto até o final da noite. A segunda situação com relação aos filhos irem para o quarto dos pais é quando os filhos nem vão para o quarto inicialmente, nem começam a noite na sua cama. Então, aquela criança que já dorme no quarto dos pais. Nem curte o quarto lindo, né? A gente vê muita criança com o quarto todo montado e ele nem curte aquilo. Só de manhã ou de tarde, mas chega a hora de dormir, bota o pijama e já vai para dormir com os pais. Eu deixo uma reflexão aqui para vocês. Se vocês acham que ele dormir no quarto dos pais, né, o tempo todo, se isso futuramente vai fazer bem para ele. Quando ele tiver que dormir na casa de um coleguinha, quando ele tiver que fazer uma viagem, se ele vai se sentir seguro o suficiente para dormir sozinho, sem o pai e a mãe. Isso aí é uma reflexão. Outra vez a gente pode até falar sobre isso. Mas, inicialmente, é a mesma coisa, né? Investigar o que está acontecendo, por que ele não consegue ficar no quarto dele. Se ele tem medo, se é medo escuro, medo de ficar sozinho, se é algum barulho lá fora, o que está assustando, fazendo com que ele vá para lá. Depois que você descobrir e a gente conseguir trabalhar isso, se for medo escuro, botar um abajur, botar aquela luz na tomada, né? Se é algum barulho lá fora, botar uma musiquinha para ele dormir. A gente tem várias coisas que a gente pode fazer para acalmar essa criança e ela conseguir ficar no quarto dela. Depois disso, também é muito importante a gente começar a trabalhar com ela a noção da privacidade. A gente vive em sociedade, a gente tem o tempo todo que está lidando com a privacidade do outro, de respeitar a privacidade do outro. E isso é uma grande oportunidade da gente começar a ensinar o nosso filho a esse respeito com relação à privacidade do outro. E para eu entender isso, por que eu tenho que respeitar a privacidade do outro, eu preciso entender tendo a minha privacidade. Então, começar a trabalhar com ele
essa privacidade dele, como é importante ele ter o quarto dele, como é importante ele ter as coisas dele e também dormir, curtir isso, né? Uma dica que eu posso deixar aqui para você, para ele ir se ambientalizando da mesma forma, como a outra situação, é a gente ir pro quarto e começar a ler um livrinho com ele, conversar, escutar uma música, enfim, isso vai acalmando a criança, tá? Então, eu queria deixar hoje essa dica para você de como a gente pode ajudar o filho a ele dormir no seu quarto, entender essa situação, que é muito importante entender o que está acontecendo nessa situação, pra gente tomar as atitudes com relação a isso. Não adianta ficar só chateada porque o filho não consegue, ou irritada, enfim, eu vejo diversas emoções aí, mas entender um pouquinho o que está acontecendo e aprender a lidar com isso e ajudar o seu filho a se tornar mais independente, né? Aquilo que eu estava falando até ontem não, na última live, mas não foi ontem. Tá bom, gente? Então, tô vendo aqui André, Thaís, Anne. Gente, obrigada aí pelos comentários. Depois eu vou responder os comentários. E qualquer dúvida, você pode estar mandando uma mensagem para mim. E eu adoraria saber um pouquinho de você, como que na sua casa. Seus filhos dormem no quarto, seus filhos dormem no seu quarto, você consegue fazer com que eles durmam sozinhos, você concorda com eles dormirem sozinhos ou não, enfim, tá bom? Então eu vejo você até a próxima dica da Cris. Obrigada, uma boa noite pra você.